Hoje é a terceira mensagem da série Herdeiros das Promessas pela Graça. Quantos amam a Jesus? Sabe, gente, o Evangelho é boa notícia. Talvez você tenha entrado aqui hoje triste, chateado, talvez algo difícil esteja acontecendo na tua vida. Mas eu quero te dizer que Deus tem solução para você. Amém? Às vezes a gente, por sermos humanos e falhos, a gente toma decisões erradas, passa por situações que nos levam ao sofrimento. Mas a palavra de Deus, hoje que você vai ouvir, vai te mostrar como Deus é um Deus soberano, inclusive para corrigir todas as coisas. Amém? Diga para a pessoa do teu lado aí, olha, Deus pode corrigir todos os desacertos e os erros da tua vida. Quando é que a graça de Deus entrou no mundo? No dia em que Jesus nasceu. A graça de Deus é o favor de Deus. É o favor de Deus que faz com que todas as coisas fiquem mais fáceis. Tudo aquilo que não tinha solução, solucionado está. Diga para a pessoa do teu lado, aquilo que não tinha solução, solucionado está. Diga assim, o dia do nascimento de Jesus é muito importante, porque esse é o dia em que a graça de Jesus entrou no mundo. Eu tenho falado sobre a graça porque as pessoas não entendem o que é viver debaixo da graça. Até hoje você vê ainda pessoas não compreendendo que Jesus veio a este mundo como maior prova do amor de Deus, como uma graça extraordinária. Isso é tão importante, o dia que Jesus nasceu, a ponto do diabo querer esconder esse dia criando uma data nova. Quantos aqui acham que Jesus nasceu de 25 de dezembro? Se tem alguém que acha, não teve coragem de levantar a mão, né? Pois é, o mundo cristão celebra o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro. Mas acredito que a maioria já saiba, mas se você não souber, o imperador Constantino, que era um pagão, ele estava numa grande guerra. Na verdade, ele não era ainda um imperador, ele era um general, para assumir o Império Romano. E ele estava brigando com outro que queria assumir a posição, chamado Maxêncio. E ele percebeu que ele ia perder a guerra, então o que ele fez? Como havia um número extraordinário de cristãos naquela época, ele se converte ao cristianismo. E com isso, os cristãos que eram perseguidos ficaram felizes. Falou, puxa vida, vamos apoiar esse homem, mais ou menos como os políticos fazem hoje. Vamos apoiar esse homem porque ele vai trazer coisas boas para nós. E ao invés da gente viver debaixo de perseguição, agora o cristianismo vai ser uma religião oficial. E os cristãos apoiaram e lutaram com ele. E ele venceu e se torna o imperador de Roma. Acontece que Constantino era adorador do deus Sol, chamado Ra. O dia do aniversário do deus Sol era 25 de dezembro. Um dia eu posso explicar para vocês a razão de ser essa data, mas não vem ao caso aqui. O fato é que Constantino ele trouxe todas as práticas pagãs para a igreja cristã. Então, todas essas datas que a gente comemora, inclusive a Páscoa cristã, não é a Páscoa verdadeira. Agora, se Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, quando é que ele nasceu? Bom, eu quero dizer para vocês que, durante algum tempo, eu disse que Jesus havia nascido em tabernáculos. Por uma razão muito simples. Lá em João capítulo 1, diz que ele tabernaculou, nasceu entre nós.
né? O texto, na verdade, de João capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, achou-se entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Quando diz que ele se fez carne e habitou entre nós, a palavra no original é tabernaculou, fazendo uma menção claríssima ao tabernáculo. Então, durante muito tempo eu dizia, Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Mas eu tinha esquecido de um detalhe muito importante. Havia 3 festas em Israel que todos os judeus, homens acima de 20 anos, tinham que estar em Jerusalém. Vocês se lembram disso? Semana passada eu falei. A primeira era o período da Páscoa, né, que a Páscoa acontecia no 14º dia do mês Nisan. E culminava com a festa de primícias, onde eles iam levar as ofertas para o sacerdote. A segunda era Pentecostes e a terceira Tabernáculos. Então como é que os homens, como é que José podia estar levando Maria para Belém, se ele tinha que estar em Jerusalém? Portanto, Jesus não pode ter nascido em Tabernáculos, porque em Tabernáculos José estava em Jerusalém, como todos os judeus, todos os homens acima de 20 anos. Diga para a pessoa do teu lado: não nasceu em 25 de dezembro. Diga também: não nasceu na festa dos tabernáculos. Então agora eu vou dar para vocês algumas dicas que nos indicam a data do nascimento de Jesus Cristo. Eu vou dizer o dia que ele nasceu, mas eu quero construir o argumento até chegar lá. Lucas capítulo 2, versos 8 e 14, vai nos dar algumas dicas importantes. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém? Jesus nasceu em que cidade mesmo? Belém, a cidade de Davi. Davi era filho de Jessé, o belemita. Então, portanto, Jesus nasceu em Belém. Uma coisa importante vocês saberem de Belém: Israel era uma nação que vivia basicamente de 2 coisas: do plantio e da criação do gado, das ovelhas. Então, em todo Israel tinha criação de ovelhas. Mas havia uma cidade especificamente em que as ovelhas nasciam para serem levadas para o sacrifício no templo. Sabe que cidade era essa? Belém. Em outras palavras, as ovelhas que nasciam em Belém tinham um destino: o templo. Por que Belém? Porque Belém é próxima de Jerusalém. Aliás, hoje, Belém está dentro de Jerusalém praticamente. Tem um muro, né? Muro da vergonha que separa. Mas a verdade é que Belém está a alguns quilômetros. Não tem 10 quilômetros de Jerusalém. Então era fácil. Os cordeirinhos que nasciam lá, depois de um ano, eles iam para o templo para serem sacrificados na Páscoa. Então, nada mais propício do que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus, nascer na cidade onde os cordeiros eram destinados para o sacrifício. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Jesus é o Cordeiro de Deus, que nasceu destinado para o sacrifício. Por isso ele nasceu em Belém. Amém? Outro detalhe importante a gente ver aqui
Os pastores estavam no campo à noite. Isso é uma dica importantíssima. O Talmud diz que só ficavam no campo os pastores na época que ia de Nisan, mais ou menos março, abril, até as últimas chuvas de outono. Os pastores jamais estariam no campo em época de dezembro. Queridos, essa época, 25 de dezembro, está abaixo de zero. Neva em Jerusalém. Vocês sabiam disso? Então, não tinha grama para comer no campo. Não tinha pasto. Então, é óbvio que 25 de dezembro também não é. Agora, a gente, quando não conhece a tradição e a cultura, a gente perde algumas coisas importantes. Quantos aqui de vocês sabiam que existem animais que, quando dão à luz, fazem tudo na mesma época? Vocês já viram aqueles documentários da Discovery Channel sobre, por exemplo, na África? Vocês sabiam que os gnus, que são milhões e milhões, eles dão em 3 dias, todos os bebês nascem. Por que isso acontece? Por uma razão simples. As fêmeas sincronizam o seu cio. E os estudiosos dizem o seguinte, que quando nasce tudo de uma vez, a chance de sobreviver a maioria é grande. Porque os predadores estão lá, né, esperando. Mas os predadores são muito menores em número. Então, eles não conseguem matar todo mundo. Pois é, eu quero que você saiba que também as ovelhas dão à luz tudo de uma vez. Numa questão de 2 e 3 dias, nascem todos os cordeiros. Adivinhem, que época era essa? Exatamente na época do mês de Nisan. Então, a razão porque quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo à noite, porque eles tinham que ficar lá ajudando o parto das ovelhas. E isso acontecia exatamente neste mês de Nisan. Olha para a pessoa do teu lado. Então, nós já estamos vendo que Jesus nasceu na mesma época que todos os cordeirinhos nasciam. Mais uma vez, o Cordeiro de Deus nascendo na época em que os cordeiros para o sacrifício nasciam. Amém ou não? Em que cidade mesmo? Em Belém. Num mês chamado Nisan, que significa início. Olhe para a pessoa do teu lado. O nascimento de Jesus representa o início de uma nova vida. Agora eu quero mostrar para vocês algo extraordinário que está lá em Êxodo capítulo 12, de 1 a 7. É importante dizer que até o período que o povo foi liberto do Egito, vocês se lembram como é que o povo foi liberto do Egito? Quantos se lembram? Foi pela Páscoa, não foi? Veio a 10ª praga, o anjo da morte, matou os primogênitos. Não matou quem? Os primogênitos do povo de Deus. Por quê? Porque o sangue do cordeiro estava sobre os umbrais das portas. Isso aconteceu no 14º dia do mês de Nisan. Nessa época, antes de Deus fazer tudo isso, ele decide mudar o calendário. O calendário de Gênesis é um calendário que começa mais ou menos em fim de setembro, começo de outubro. Até hoje a gente conhece a festa que os judeus chamam de Rosh Hashanah. Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar o termo Shana Tová? Shana Tová é Feliz Ano Novo. Rosh Hashanah significa cabeça Rosh Hashanah, do ano. Até este momento, o ano novo começava fim de setembro, começo de outubro. Mas por alguma razão Deus fala assim, olha Moisés, ele chama Moisés e fala, a partir de agora, eu vou mudar o calendário.
o mês Nisan não vai mais ser o 7º, vai ser o 1º. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: estou cheirando alguma revelação aí. Por que Deus resolveu mudar? Por que o mês de Nisan, que era o 7º mês, agora vai ser o 1º? E Deus deixa claro, porque Ele vai libertar o povo do Egito, e eles querem que este evento seja marcado como o início de uma nova vida. Amém ou não? Mas será que isso tem alguma coisa a ver com o nascimento de Jesus? Vamos ler lá. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o 1º mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, no finalzinho da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Olha a orientação que Deus dá. Ele diz assim: olha, esse mês, o mês de Nisan, agora vai ser o 1º mês. Vocês vão contar 10 dias. No dia 10 de Nisan, vocês vão pegar um cordeiro de 1 ano. Deixa eu fazer uma pergunta aqui óbvia. Se o cordeiro tem 1 ano, ele nasceu quando? 1 ano antes. Em que época? A mesma. Sim ou não? Faz sentido ou não? O cordeiro tinha que ter exatamente 1 ano. E ele está dizendo: no 10 de Nisan, vocês vão pegar o cordeiro do aprisco e vão trazer para dentro da casa. Então é óbvio que os cordeirinhos nasciam nessa época de Nisan, e eles ficavam 1 ano sendo alimentados, porque no ano seguinte eles iam ser levados para o templo. Está fazendo sentido ou não? E aí Deus diz assim: no 10º dia, você traz ele para a tua casa, e durante 4 dias, do 10º dia até o 14º, aquele cordeirinho tinha que estar próximo da família. Eles alimentavam, davam comida, ele bebia no copo das pessoas. Que coisa, né? Preparando o cordeiro para ser morto. No 14º dia, depois que eles tinham se apegado àquele bichinho, eles tinham que levar para sacrifício. Quem que morreu mesmo? No 14º dia, vocês sabiam que Jesus morreu exatamente no 14º dia, o dia da Páscoa? Quantos sabiam disso? Por quê? João Batista, quando olhou para ele, disse: eis aí, o Cordeiro de Deus, que retira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morreu exatamente no dia da Páscoa. Agora, e esse 10º dia que é tão importante, que eles tinham que trazer para casa? Será que tem alguma coisa que aconteceu com Jesus no 10º dia de Nisan? Foi o domingo de Ramos. Quando Jesus entra em Jerusalém no 10º dia de Nisan, que caiu um domingo, Deus estava dizendo assim: eu estou trazendo o Cordeiro de Deus para minha casa no 10º dia, porque no 14º dia ele vai ser sacrificado pelo perdão dos pecados do mundo. Não é lindo? Você pode aplaudir o Senhor, dizer glória a Deus? Diga para a pessoa do teu lado: Deus não dá ponto sem nó. Diga: Deus não se adianta e Deus não se atrasa. Diga: tudo acontece na exata hora que Ele planejou. Amém ou não? Então veja, o cordeiro nascia na época de Nisan,
Durante um ano ele era preparado, porque o ano seguinte, quando ele tivesse um ano, ele ia ser oferecido no templo. Mas ao 10º dia ele era levado para casa. E ali ele ficava próximo das pessoas. E no 14º dia ele era entregue. Estão gostando ou não? Então diga assim, o 10º dia de Nisan é o dia que trazia o cordeiro para casa. 14º dia de Nisan era o dia que o cordeiro morria. E o 1º dia de Nisan? Eu vi uma resposta ali. É o dia em que ele nascia. Diga para a pessoa do teu lado, Jesus nasceu no 1º dia de Nisan. Até aqui, não estava claro ainda isso. Mas quando Moisés fala, olha, o mês de Nisan, que significa começo, agora vai mudar. Eu estou mudando o calendário. Esse era o 7º mês, agora não é mais. Esse vai ser o 1º mês. No 10º dia, a importância é de você trazer o cordeiro para casa. Foi quando Jesus entrou em Jerusalém, o cordeiro de Deus voltando para a casa do Pai, para ser sacrificado no 14º dia. Portanto, o 1º dia, Nisan, primeiro, que significa o mês Nisan significa o quê? Início. E o 1º dia de Nisan significa o quê? O início do início. Amém ou não? Exatamente como a Bíblia diz a respeito de Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é à toa que Jesus Cristo, depois que morreu e ressuscitou, até os pagãos mudaram o calendário para antes e depois dele. Porque quando Jesus entrou no mundo, ele mudou a história. Diga para as pessoas do teu lado, se você entregar Jesus, o teu coração para Jesus, você vai ter direito a começar tudo de novo. Diga assim, o passado já está enterrado. Eis que tudo se fez novo. Deus está dizendo para nós, eu sou um Deus de novas chances, de novos começos, amém ou não? Se você pensa que a tua vida pelo teu passado está destruída, Deus está te dizendo hoje, que não é o fim, é só o começo. Amém? Aplauda mais forte, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Outra coisa que você precisa entender, que os meses hebraicos ou judeus são meses baseados no calendário lunar e não solar. Sim ou não? A palavra mês em hebraico é Chodesh. Diga, Chodesh. É exatamente igual da mesma raiz da palavra Hadash, que é novo. Por quê? Porque o mês em Israel se começa sempre na lua nova. Por isso o mês tem a ver com lua nova, Hadash. É nova. Brit Hadashah, a nova aliança. Então, sempre que a lua nova aparecia, vocês sabem como é a aparência da lua nova? É aquela tripinha assim, ó. É o 1º dia. A lua, o mês chega na sua plenitude quando é lua cheia. Diga assim, em Israel, todos os meses começam com a lua nova. E todos os meses chegam na sua plenitude na lua cheia. Saiba você, querido, que Jesus morreu na lua cheia, na plenitude. No 14º dia de Nisan, ou seja, na metade do mês. Ele nasceu quando? Na lua nova. Aquele que representa o início de todas as coisas, nasceu em Nisan 1º dia do mês, que significa início, trazendo novas coisas. Ou seja, se a gente entender espiritualmente, o nascimento dele representa o começo de tudo.
E a morte dele representa a plenitude do propósito de Deus para a humanidade. Olhe para a pessoa do teu lado, você está dentro dessa bênção. Você é herdeiro dessa bênção. Então toma posse, porque tudo que Deus tem para você vai se completar na tua vida. O diabo não vai te roubar nada. Amém, glória a Deus. Bom, pastor, você já está dando várias dicas. A gente sabe que ele nasceu em 1º de Nisan, tudo bem. No primeiro dia é o nascimento. No 10º dia foi quando ele entrou em Jerusalém. No 14º dia, quando ele morreu. Está tudo se cumprindo. Mas como é que a gente vai saber exatamente esse dia? Eu quero dizer para você que Deus é tão misericordioso que Ele mostrou sinais nas estrelas. Vocês se lembram quem que veio de longe para adorar o Messias? Os magos. Os magos, eles eram da Babilônia. Eles eram chamados de magim, magos. Im é o sufixo plural no hebraico. Então eles vieram de longe. Por quê? Porque deu na telha deles? Não, a Bíblia diz que eles seguiram o sinal das estrelas. Vocês acham que esses magos fazem parte das Escrituras? Quanto vocês sabiam que a vinda dos magos já estava na Bíblia predita? Veja lá Isaías 60, de 1 a 6. Aqui está dizendo sobre o nascimento do Messias e que os magos viriam de longe. Diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Pois eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Vejam, está dizendo literalmente que reis iriam caminhar para o resplendor da luz que nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas das nações virão a ter contigo. Aí ele diz: a multidão de cabelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso, e publicarão louvores do Senhor. Literalmente aqui está dizendo que todas as nações iriam adorar o rei. E isso acontece hoje. Mas ali no meio dessa profecia você vê uma dica. Que viriam reis do Oriente com camelos, trazendo o quê? Ouro e incenso. Amém? Glória a Deus. Deus já está dizendo, vai acontecer isso quando o Messias nascer, quando a luz e a glória de Deus estiver na terra, virão pessoas do Oriente para adorar. Mas será que a gente pode saber quando eles vieram e por que vieram? Mateus 2, de 1 a 4 também nos fala isso. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, diga Herodes, isso é muito importante. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Do jeito que a profecia diz. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo iria nascer, ou deveria nascer. Quantos de vocês já ouviram dizer que houve um erro no calendário gregoriano? Quando o Papa Gregório decidiu contar e fazer a contagem, ele errou, porque ele não considerou os anos bissextos. Então, na verdade, a gente sabe que Jesus nasceu antes de Cristo. Engraçado, né? Houve um erro. E como é que a gente sabe isso? Ele nasceu nos dias que o rei Herodes governava em Jerusalém.
Herodes morreu, a história diz isso, 4 anos antes de Cristo. Então Jesus teve que nascer antes de Cristo. Por uma razão clara, houve um erro na contagem do calendário gregoriano. Então nós sabemos que Jesus nasceu antes de 4 de Cristo. Antes dessa data. Mas que data é essa? Ora, os magos vieram do Oriente por causa do sinal de uma estrela. Que sinal é esse? Olha para a pessoa do teu lado. Será que dá para saber que sinal é esse? Você sabe que na astronomia há um relato de que no mês de Nisan, do ano 6 a.C., houve um alinhamento dos planetas Júpiter, Saturno, Vênus e Marte. Esse alinhamento acontece uma vez a cada 6.000 anos. Olha a pessoa do teu lado e diga assim, aí tem. Eu vou ler para vocês o que um astrólogo ou astrônomo, na época do imperador Constantino, portanto no 4º século, escreveu. Ele disse assim: ocultações de planetas pela Lua são eventos bastante comuns, mas Firmico Materno, um astrólogo do imperador Constantino, escreveu que a ocultação de Júpiter em Áries era um sinal do nascimento de um grande rei. E ele diz assim: quando a estrela real de Zeus, o planeta Júpiter, estava no Oriente, este seria a época mais poderosa para a criação de reis. Além disso, o Sol estava em Áries, onde ele é exaltado, e a Lua estava em conjunção muito próxima com Júpiter em Áries. Isso é o que o Cabra fala. Deixa eu fazer uma observação muito clara aqui. A astrologia é do diabo, tá? Mas a gente não pode negar que existe uma ciência chamada astronomia. Sim ou não? E eu quero que vocês entendam que na Babilônia, a religião deles, o zoroatrismo, quem já ouviu falar de Zoroastro? Era uma religião babilônica que se baseava na observação das estrelas. Eles tinham uma precisão extraordinária da posição das estrelas em relação à Terra. Então, no zoroastrismo, é importante você entender que a estrela de Júpiter era a estrela que representava o nascimento de um rei. E havia uma profecia antiga no zoroastrismo que dizia que quando a estrela de Júpiter estava na constelação de Áries, que é o carneiro é pai de quem? Das ovelhas. Estaria ligado à Judéia. Extraordinário, né? Deus, quando quer se revelar, Ele se revela até aos que não conhecem. Então, veja, no ano 6 a.C., houve um alinhamento em que Júpiter, a estrela que representava o rei, se coloca na constelação de Áries, o carneiro, dizendo para eles que isto significa que o rei que ia nascer era o rei da Judéia. Diga para a pessoa do teu lado, Deus, quando quer falar, Ele usa qualquer coisa. E tem um outro detalhe. Daniel, o profeta Daniel, ele sabia exatamente quando o Messias ia nascer. As 70 semanas de Daniel, lá do capítulo 9, fala da sequência de fatos e fala até o dia que Jesus ia morrer. Daniel, que habitou na Babilônia, certamente contou para aqueles pagãos que um dia, por ocasião desta época, ia nascer o rei. A religião deles, o zoroastrismo, mostrava que o planeta Júpiter representava o rei. Quando ele se colocava no carneiro, representava que o rei que estava nascendo era na Judéia. Por isso que eles vieram até a Judéia, quando viram este alinhamento de planetas que fez com que todas as estrelas estivessem mais brilhantes, mais próximas da Terra.
E além disso, ainda tem uma outra profecia de um outro homem da Babilônia, que vocês conhecem bem, chamado Balaão. Números 24, 17 diz assim. Vocês lembram da história de Balaão, né? Balaão era aquele cabra aquele profeta que adorava graninha. Então o rei da Síria pagava ele para ele profetizar contra Israel. Ele recebia a grana, quando ia profetizar contra, abençoava. E o rei da Síria ficava tão indignado, falava: eu estou te pagando, rapaz, você vai lá para amaldiçoar e se abençoa. Acontece que ele não conseguia, né? Porque toda vez, até a mula, uma vez, quando ele ia, dessa vez eu vou amaldiçoar. A mula empacou. Aí ele bate na mula, a mula falou: pera lá, rapaz, você não está vendo aí na tua frente que tem um anjo com a espada desembainhada? Quer dizer, a mula falou. Quando Deus quer, diga para a pessoa do teu lado, quando Deus quer falar, até a mula fala. Então, se Deus está te usando, não pensa você que você é grande coisa, não. A gente pode ser, basta ser uma mula. Mas olha o que esse homem profetizou. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. A estrela procederá de Jacó. Olha o sinal. Portanto, os magos sabiam que o Messias ia nascer. Eles juntaram a religião deles, o zoroatrismo, com os relatos de Daniel, com a profecia de Balaão, e falaram: isso que está acontecendo nós nunca vimos, chegou a hora. E eles partiram para lá. Isso aconteceu no ano 6 a.C. Isso está provado. A astronomia hoje, ela já tem capacidade de saber antecipadamente. Por exemplo, nós estamos vivendo no ano das luas de sangue, né? Isso tudo já está previsto. A gente sabe, inclusive, que a próxima conjunção de 4 luas de sangue em 2 anos seguidos vai acontecer só daqui 400 anos. A ciência hoje sabe exatamente quando aconteceu. Diga para a pessoa do teu lado, diga: no ano 6 a.C. houve um alinhamento de planetas no mês de Nisan. E foi exatamente nesse tempo que os magos vieram para Belém. Mas será que isso dá para a gente saber o dia, pastor? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: vai dar. Lucas capítulo 1, versos 5 a 13, também tem uma dica muito importante. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Esse homem é pai de quem mesmo? João Batista. Do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor, dizendo, porém o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Por que esse texto é importante na questão do nascimento de Jesus? Por uma razão muito simples. A Bíblia diz que quando Maria foi visitar Isabel, Isabel estava grávida de 6 meses. E Maria tinha acabado de ser visitada pelo Espírito Santo. Diga para a pessoa do teu lado: João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. E o anjo
avisou ao pai de João, Zacarias, que naquele dia a mulher dele ia ficar grávida. Ele falou, ele duvidou, né? Aí o anjo falou, você duvida do que Deus pode fazer? Então vou te dar um sinal. Você vai ficar mudo até ele nascer. Então João Batista estava demorando lá. Quando ele sai, todo mundo, o que aconteceu? Ele... e ficou calado até nascer João Batista. E quando João Batista nasceu, eles quiseram dar um nome, ele falou, não, o nome dele será João. Aí ele contou tudo o que aconteceu. Eu não vou brincar mais com esse anjo, não. O anjo falou firme com ele. Mas até isso, queridos, olha para a pessoa do teu lado e diga, até isso tinha que acontecer para que você soubesse a data que Jesus nasceu. Pô, mas o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Queridos, esses turnos aqui, era literalmente a escala. O pessoal do louvor tem escala, não tem? Eles sabem o dia que eles vão tocar. Eles recebem escala. A escala é o quê? Feita para 6 meses? Para quanto que é? 1 ano. Até nós aqui temos escala para 1 ano. Pois é, Israel também tinha escala, porque haviam muitos sacerdotes. Então, haviam escalas por turnos. Aqui a gente tem uma dica. Turno de Abias, era um dos grupos. Naquele dia em que o anjo falou para ele, ele tinha sido escalado, porque dentro do turno de Abias tinha muitos sacerdotes. E ele, por sorte, foi sorteado para naquele dia entrar no templo e oficiar. E quando ele está lá dentro oficiando, o anjo aparece para ele. Quando que apareceu? No turno de Abias. Será que dá para saber isso? Sabe, queridos, Deus é Deus. Quantos ouviram falar do manuscrito dos Mar Morto? Os manuscritos do Mar Morto têm os textos do Velho Testamento inteiro, mas não tem só isso. Foi encontrado um fragmento com toda a escala de todos os turnos e que dia caía cada um. Em outras palavras, se a gente souber que dia Zacarias recebeu a visita do anjo e a mulher dele concebeu, a gente sabe que 6 meses depois Jesus está sendo concebido. Sim ou não? E detalhe, esse manuscrito, que no mínimo é de 2 séculos antes de Cristo, coincide exatamente com que o Talmud, que foi escrito a partir do século II depois de Cristo, pelo menos 400 anos depois, tem a mesma escala. Bateram. Imagina, você tem uma escala e 400 anos depois você tem um outro documento manifestando que a escala é exatamente aquela. O que prova? Diga para o lado da pessoa do teu lado. Prova que aquilo é verdade. Portanto, se a gente sabe o dia que João Batista foi concebido, a gente vai saber também o dia em que Jesus foi concebido. E se Jesus foi concebido, depois de 9 meses, ele vai nascer. Sim ou não? Eu quero mostrar para vocês agora a cereja do bolo. Diga assim para a pessoa do teu lado. Tudo isso está muito bonito, mas está faltando uma coisa. A cereja do bolo. Quanto tempo uma mulher fica com o nenê na barriga? 9 meses. No Velho Testamento tem muitas figuras, tipos, que apontam para Jesus. Qual é a mais importante? Jesus não é Deus habitando na terra? Qual é a figura no Velho Testamento que mais representa Jesus nascendo? Deus habitando entre nós. É o tabernáculo. Sim ou não? O tabernáculo era literalmente o precursor do templo, né? Era uma tenda que Deus mandou fazer no deserto, e nessa tenda Deus habitava. Ele descia com a Shekinah, com a glória dele. De dia era uma coluna de fogo, de noite era uma coluna de fogo, de dia uma coluna de nuvem.
Literalmente Deus habitava no Santo dos Santos, onde estava ali a Arca da Aliança. Quando João fala que ele habitou entre nós, ele usa a palavra tabernaculou. Ele está dando para a gente uma dica. Mas será que tem alguma coisa a ver, de fato, com o nascimento de Jesus? Eu vou fazer uma pergunta retórica. Vocês adivinham quanto tempo demorou para fazer o tabernáculo? Vocês têm ideia? 1 mês? 2 meses? 3 meses? 4? 9 meses. Do mesmo jeito que Maria ficou 9 meses grávida do Filho de Deus, o tabernáculo demorou 9 meses para ser construído. Vocês querem ver o dia que ele foi inaugurado e que ele foi levantado pela primeira vez? Vá lá para Êxodo capítulo 40. Versos 1 e 2. Depois disse o Senhor a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês. Qual que é o primeiro mês mesmo? Nisan. Qual que é o primeiro dia do primeiro mês? Nisan, primeiro. Levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. 9 meses demorou para construir. E ele inaugurou pela primeira vez em Nisan, capítulo primeiro, não, Nisan, dia primeiro. O que significa? Mais uma vez Deus está falando, eu vou fazer uma coisa aqui que lá na frente vocês vão entender. Nisan primeiro, portanto, é o dia que o tabernáculo foi levantado pela primeira vez. Quem é o tabernáculo de Deus andando no meio dos homens? Jesus. Diga assim, Jesus, a exemplo do tabernáculo, nasceu em Nisan primeiro. No ano em que houve a conjunção dos planetas, 6 antes de Cristo. Que dia é? Faz as contas. Que dia é, portanto, que Jesus nasceu na terra? O dia exato. Diga assim, 1º de Nisan, do ano 6 antes de Cristo. Olha para o teu irmão do lado e diga assim, que dia é esse? É importante você saber que as datas do calendário hebraico mudam de ano para ano. Este ano, Nisan primeiro caiu em 21 de março. Mas no ano 6 a.C., Nisan primeiro caiu no dia 20 de março. Que dia Jesus nasceu, segundo o nosso calendário? Dia 20 de março do ano 6 a.C. Merece uma salva de palmas, não merece? Mas sabe, gente, o que eu queria concluir aqui, veja a precisão de Deus. Milhares de anos antes, Deus vem e fala assim, eu vou mandar Moisés fazer um tabernáculo. Ele não tem a mínima ideia. Ele vai fazer tudo para ficar rápido, para fazer direito, mas vai demorar 9 meses. O dia que ele vai inaugurar vai ser Nisan primeiro. Eu vou mudar o calendário e esse mês que era o 7º vai ser o primeiro. No 10º dia de Nisan vai ter outra coisa importante. O cordeiro é levado para casa. No 14º ele é levado para o sacerdote para ser morto. Deus está dando sinais exatos de tudo que ia acontecer com seu filho. Por que isso é tão importante para nós? É importante, meu querido, para você saber que você também é filho de Deus. E que na tua vida também, mesmo quando você erra, Deus não perde a sua soberania. Às vezes você perde tempo, faz alguma coisa que não devia, perde tempo, passa por situações que você fala, por quê, meu Deus? E Deus está dizendo, meu filho, fica tranquilo, eu estou no controle. As coisas vão acontecer na tua vida na hora que eu determinar, não vai ser nem antes e nem depois, porque eu sou soberano.
Amém ou não? Aplauda o Senhor, diga aleluia. Você já imaginou quantas coisas tiveram que dar certo para chegar nisso? Isso significa que o dia que José conheceu Maria tinha que ser um dia controlado por Deus. O tempo que eles namoraram, que ele se apaixonou, que ele falou, vou lá pedir a mão de Maria para o pai dela. Tudo isso não podia, se ele tivesse, no dia que ele pegou o cavalo dele, o cavalo bateu, tropeçou, pisou no buraco, caiu, não deu para ele ir. Podia ter atrapalhado. Aí depois, o dia que eles começam a namorar, o dia que eles fazem a cerimônia, não de casamento, mas aquela cerimônia de noivado, que já tinha força de casamento, tudo isso Deus estava controlando. Aí vem o Espírito Santo e Maria concebe. Aí de repente, o censo de César Augusto diz, todo mundo tem que ir para a sua terra para fazer o recenseamento. 1º de Nisan, queridos, não é um dia que ninguém tem que estar em Jerusalém. Por isso, José podia estar em Belém. Ele tinha que estar em Jerusalém a partir do 10º dia, que ele tinha que levar o cordeiro. Sim, e no 14º dia ele tinha que estar necessariamente em Jerusalém. Mas ele foi para Belém, botando uma mulher grávida de 9 meses, no lombo de um burro. E o burrinho andando e pulando. Ela não podia ter tido uma dor de barriga? E ter parado e chegar um pouquinho depois? Deus não permitiu que nada impedisse que o filho dele nascesse no dia que ele determinou. Agora eu quero te dizer uma coisa. 1500 anos antes, querido, eu estou falando de 1500 anos. Eu estou falando para você muito mais do que o tempo do que o Brasil. Nós somos de 1500, nós estamos no ano 2015. Não, 1500 anos antes. Moisés fala, Deus me mandou mudar o calendário. Por que, Moisés? Não sei, não tenho a mínima ideia. Alguma coisa tem. Por quê? Porque 1500 anos depois, Jesus ia nascer em 1º de Nisan. Para isso, os astros se alinharam do jeito que Deus quis, para que até os ímpios soubessem e viessem prestar adoração ao Rei dos Reis que havia de nascer. Amém? Você pode aplaudir, querido? Por isso eu estou dizendo para você, Jesus não vai antecipar um dia da volta dele. A data está marcada. Olha para o teu irmão do lado e diga assim, a data está marcada. Não, esse a gente não vai saber. A gente pode saber a época, mas o dia e a hora ninguém sabe. Mas eu quero te dizer uma coisa. A graça de Deus é isso. Porque no mundo, se você der uma pisada na bola, vai todo mundo te condenar, vai todo mundo pisar em você, vai todo mundo. E o diabo vai dizer, você ferrou, você está ferrado. Deus tinha um plano para você, mas acabou, não tem mais. Olha para o irmão do teu lado e diga, os planos de Deus são irrevogáveis. Diga assim, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Só tem uma coisa que pode impedir o plano de Deus na sua vida, se você não quiser mais. Mas se você disser, Deus, eis-me aqui. Conserta os meus erros, me ajuda a estar dentro da tua vontade. Deus falou, eu vou fazer, meu querido. E eu movo os céus e a terra para cumprir a minha palavra e o meu propósito e as minhas promessas na sua vida. Amém ou não? Aplauda o Senhor, glorifique ao Rei dos Reis. Glorifique ao Rei dos Reis. Amém. Isso dá paz para a gente. A gente quer agradar a Deus, a gente quer fazer o certo, mas às vezes a gente erra. Às vezes você faz uma coisa errada, faz um negócio errado, casa com a pessoa errada. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus cuja capacidade é tão tremenda que Ele conserta o que está quebrado. Aliás, Ele faz tudo novo.
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Desde que Jesus entrou no mundo, a graça de Deus entrou no mundo para consertar o que estava quebrado, para restaurar o que estava sem solução. Amém? Feche seus olhos. Quando eu descobri essas verdades, meu coração se alegrou muito. E eu quero dizer para você hoje, querido, talvez você esteja vivendo um momento difícil, em que você não entende o porquê de muitas coisas na sua vida. E quando a gente fica desse jeito, a gente fala, por que Deus? Por que Deus? Mas tudo na tua vida tem um propósito. Pode ser que esse propósito de Deus na tua vida seja custoso, e você esteja sofrendo. Mas eu quero te dizer que o Senhor está do teu lado. Na hora que você está se sentindo mais sozinho, é quando Ele vai mostrar a sua mão poderosa. E Ele vai dizer para você, meu filho, nada acontece na tua vida por acaso. Eu estou no controle. Põe a mão no teu coração, diga, Senhor Jesus, eu te adoro como meu Rei, como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa-me, Senhor, por tantos erros, pelos pecados. Mas eu declaro hoje que eu entendi que a tua graça na minha vida faz diferença. Ajuda-me, Senhor, a louvar o teu nome, mesmo quando tudo parece que não vai se encaixar. Hoje, pela fé, eu quero declarar que na minha vida o Senhor vai dirigir todas as coisas, e tudo vai se explicar, e a tua glória será na minha vida derramada, para que muitos conheçam que o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, porque ainda que o diabo se levante, ele não pode me tirar da tua vontade. Ainda que Satanás seja poderoso, diante do Senhor, ele não é nada. Por isso hoje eu te adoro, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, na minha vida. E eu vou viver a plenitude da tua graça, para a honra e glória do teu nome, em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor, diga eu creio. A palavra de Deus diz que nenhum fio cai da tua cabeça, fio de cabelo cai da tua cabeça. Deus controla tudo. O dia que você nasceu, o dia que você vai para a glória, Deus sabe disso. Agora, como é bom a gente saber que Ele cuida de nós. O nosso Deus não está dormindo. Ele é gracioso. É um Deus maravilhoso, amém? Jesus é bom, diga Jesus é bom. Que dia que Ele nasceu mesmo? 20 de março de 6 a.C. Esse ano caiu dia 21. Mas, diga assim, 1º de Nisan do ano 6 a.C. Queridos, isso é uma revelação fresquíssima. Revelação dos últimos dias. A palavra de Deus diz que Daniel recebeu tudo isso. E Deus falou para ele, sela a profecia até o tempo do fim. Essas coisas só estão sendo entendidas agora. Diga para a pessoa ao teu lado, o tempo do fim chegou. Diga, eu não sei qual é o dia, mas eu sei que Ele está para voltar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.